noite a todos. Boa tarde, gente. Vocês estão... Quase boa noite. Boa tarde ainda. Daqui a pouquinho chega boa noite. Nós vamos falar hoje sobre a virtude solitária. É um tema que é abordado por Emmanuel no livro Justiça Divina. E este livro, Justiça Divina, ele faz uma homenagem, ou ele faz desdobramentos sobre os itens do livro O Céu e o Inferno, sobre a obra básica, né, O Céu e o Inferno, em Kardec. E eu gostaria, inicialmente, de trazer para vocês que esse livro, Justiça Divina, do Emmanuel com Chico, ele foi escrito ou psicografado durante 82 reuniões no ano de 1961, lá em Uberaba, na comunhão, fica lá em Uberaba. E aí nas reuniões doutrinárias, o Emmanuel vinha e o Chico psicografava. Está mais pertinho. Mais perto um pouquinho aqui, né? Aí o Emmanuel trazia a mensagem e o Chico psicografava. E todos os temas das mensagens nesse ano, nessas reuniões, elas estavam vinculadas ao livro Céu e Inferno. O livro, aí em janeiro de 62, foi feita a apresentação do livro e foi lançado. O livro Céu e Inferno, uma obra básica da doutrina, uma das obras básicas da doutrina, ela tem uma estrutura interessante e temas muito interessantes que eu vou pedir licença para vocês, só para mencionar aqui, né? O livro Céu e Inferno, ele tem duas partes. A primeira parte são 11 capítulos e a primeira parte ele trata basicamente da doutrina espírita. Da doutrina espírita, de algumas explicações sobre a filosofia espírita. Por exemplo, o porvir nada, temor da morte. Temor da morte é um tema interessante. O homenageado da tarde hoje pela mensagem, que é o capítulo 3, fala sobre o céu. Fala também sobre o inferno. A gente tem curiosidade de saber o que é o inferno. Aí Kardec traz aqui no livro. Fala sobre o purgatório. Não é isso? Fala sobre o purgatório. Traz ainda informações sobre os anjos, sobre os demônios, sobre a proibição de evocar os mortos. E a segunda parte, entre outras coisas, né? A segunda parte, tirando o capítulo 1, que fala do passamento, né? Do passamento, são exemplos de situações de espíritos tratados na primeira parte. E aí nós temos depoimentos e outros exemplos de espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, espíritos suicidas. Então tem vários temas que são importantes e interessantes para serem estudados por nós. Muitas casas espíritas, elas têm dificuldade para implantar cursos de todas as obras básicas. Aí geralmente faz o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos médiuns. Às vezes quando você tem grupos mediúnicos em quantidade suficiente, às vezes você busca fazer um estudo mais aprofundado. Mas o livro A Gênese e o livro Céu e Inferno, que são as outras obras básicas, às vezes ficam mais escanteadas, né? Aí a gente tem mais dificuldade de entender um pouco. Então, quando eu posso, eu venho e faço uma divulgação um pouquinho, que mesmo se a casa, o senhor André Luiz, se tem implantado esses cursos do Céu e Inferno da gente, tem, né, Zé? Está intercalado. Está intercalado aqui. Pois é, às vezes a pessoa não participa do curso, mas pode depois pegar emprestado o livro, adquirir o livro, pegar na internet,
no site da FEB, é gratuito, você baixa lá e estuda o livro. Então, às vezes tem temas que nós temos curiosidade de conhecer, e este livro é bastante interessante nesse ponto. Mas, eu vou buscar aqui para vocês ler a primeira parte dessa mensagem que traz virtude solitária, que o Emmanuel traz no livro Justiça Divina. E a primeira parte da mensagem, ela tem 3 partes. A primeira parte diz o seguinte: há quem deseje tranquilidade ideal na terra, com pretensão de fugir ao erro. Casa branca no aclive da serra, com vale à sua disposição para você ver ali, né? Clima doce e perfume da natureza, nenhum aborrecimento, nenhum cuidado, falta alguma, problema algum, solidão saborosa em que o morador consiga estirar-se, inerte em poltronas e redes. Maravilha, né? Né, Lara? Uma casinha em cima da montanha, a casinha branca, né? Você vai lá para a casinha branca e fica lá sem fazer nada, né? Não tem problema algum, olha só, não tem problema algum, não precisa de cuidado, segurança, mora lá, vai morar lá e fica lá o resto da vida. Não tem nenhum boleto para pagar, né? Chega na pontinha. Quem gostaria dessa vida? Levanta a mão. Ó, a maioria quer essa vida, né? Maravilha, é muito importante a gente descansar quando a gente está estressado, né? Mas morar lá o tempo todo, será que é bom mesmo? O que vai acontecer, né? Quais são as vantagens e as desvantagens? A vantagem é que você não chega a boleto lá não, né? Mas, por outro lado, vamos adiante. Vamos ver o que Emmanuel nos reserva, e Kardec também, né? Aí, Kardec, como é uma homenagem a essa lição do Justiça Divina, ela trata dos itens, do item 7, do capítulo 3. O capítulo 3 do livro Céu e Inferno fala, como nós falamos agora há pouco, do céu, certo? Do céu. E os itens 6, 7 e 8, e outros itens desse capítulo, traz assim, uma abordagem bastante interessante. E nós vamos trazer para vocês aqui alguns comentários. Mas, como o capítulo 3 trata de céu, eu falei assim, poxa, o que Jesus fala sobre céu? Né? Vamos buscar Jesus primeiro, antes de trazer para Kardec, vamos buscar Jesus. Né? O que Jesus falou alguma coisa sobre céu? Aí eu fui lá buscar. Tem lá, Mateus capítulo 5, versículo 3, diz o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Faz Mateus. Aí eu fui mais na frente, Mateus no capítulo 5, versículo 19, diz o seguinte: pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de novo nenhum entrarão no reino dos céus. Então, Jesus falou várias vezes em céu e em reino dos céus. Ele não falou só do céu, ele falou de reino dos céus. E a gente fica perguntando, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos, pois deles é o reino dos céus. O que é um ser bem-aventurado? Bem-aventurado. Bem-aventurado é ser feliz, né? Bem-aventurado é feliz. Então, bem-aventurado ou feliz os pobres de espíritos, pois deles será o reino dos céus. Então ele já botou aqui, ó, se eu vou para o reino dos céus, eu tenho
eu tenho que desenvolver uma virtude, eu tenho que chegar num patamar tal para habitar o reino dos céus, que é ser feliz. Se eu for feliz, eu vou buscar chegar no reino dos céus. Porque bem-aventurados os pobres de espíritos, porque felizes serão os pobres de espíritos, porque deles é o reino do céu. Então quem chegar no reino do céu vai estar feliz. Essa é uma associação que a gente já faz aqui. Mas Kardec vai mais à frente e traz aqui o conceito de céu. Na realidade não é Kardec. Kardec traz o conceito de céu da filosofia cristã lá atrás, da época de Kardec, quando ele começou, ele trouxe o assunto, né? 1860 e alguma coisa, né? Aí Kardec diz aqui, ó, está lá no capítulo 3 do Céu e Inferno. Céu é o espaço indefinido que circunda a Terra, mais particularmente a parte que está acima do nosso horizonte. Então, se a gente for buscar na prática o conceito de céu, é a gente olhar no horizonte e essa parte que está para cima é o céu. Bacana. Mas os estudiosos daquela época dividiam, ou tinham uma teoria, os estudiosos religiosos, a teoria é o seguinte, olha, a Terra é o centro do universo. E acima da Terra nós temos o céu. Mas nós temos 3 céus, 7 céus, 9 céus, 12 céus. Então várias teorias na época surgiram falando sobre o céu. Mas a filosofia cristã, ela dividia em 3 os céus. O primeiro céu é esse que a gente sai daqui do terra e chega até as nuvens. Esse seria o primeiro céu. Das nuvens até o local onde os astros estão, os planetas, a lua, o sol, os satélites, isso é o segundo céu. E o terceiro céu, que é depois dos astros, é a casa de Deus. Então, esses os 3 céus que a igreja nos trazia antigamente. Primeiro céu, daqui para as nuvens. Segundo céu, onde ficam os astros, planetas, sol, lua e tal. E o terceiro céu é a habitação divina. Ok? Mas o que aconteceu? É que a ciência foi evoluindo. E essas teorias da filosofia cristã, ela tinha 2 erros, ou duplo erro, que foram fundamentais para que as coisas mudassem, o entendimento mudasse. O primeiro deles, o primeiro erro que tinha a doutrina da filosofia cristã da época, era que a Terra era o centro do universo. Então, o mundo todo girava em torno da Terra. E que tinha esses círculos transparentes, que eram divisórios, que eram os céus. E caracterizavam os céus. E quando eles se movimentavam, os astros se movimentavam também. Mas tudo em torno da Terra. A Terra era o centro do universo. E o segundo ponto da teoria deles é assim, que o limite do céu era até os astros, o segundo céu, porque o terceiro era a casa de Deus. Era a casa de Deus, ninguém podia entrar, Era sagrada. Então ia até o segundo céu, que era a parte dos astros. Esses eram os dois principais erros. Por que isso foram erros? Porque a ciência foi estudando, foi desenvolvendo, evoluindo intelectualmente, as coisas foram sendo descobertas e a ciência chegou a algumas conclusões. A própria ciência, viu, gente? Através das observações, da lógica, das observações e também dos fatos, descobriu que a Terra não é mais o eixo do universo. A Terra não é mais o eixo do universo. Então a Terra, na teoria cristã, na época,
A Terra era o centro do universo. Agora não é mais. A ciência descobriu isso. A ciência. Descobriu também que as estrelas são outros tantos inumeráveis sóis. A gente olha à noite para o céu, vê um bocado de estrela, são sóis, planetas e tudo mais espalhado. Descobriu também que tudo anuncia vida por toda parte. Onde tem estrela, tem mundo, tem sol, tem vida. E descobriu também que a humanidade se espalha por tudo isso aí. Com base nisso, o que aconteceu? Aí Kardec nos traz. Olha só. Sob a influência desses conhecimentos novos, as crenças se modificaram, porque o céu foi deslocado. O céu foi deslocado. E para onde o céu foi? Para onde o céu foi, gente? Para o universo. Foi para o universo. Mas aonde está o céu? Porque a teoria cristã trazia na época que nós tínhamos 3 céus. Se não existe mais esse limite de céus, porque onde tem um planeta, onde existe astro, tem humanidade, está tudo espalhado por aí, não tem limite, não tem esses círculos, né, transparentes que fecham, que criam uma redoma em volta da Terra. Se tudo está aí no universo, o céu deixou de estar aqui na Terra, em volta da Terra. E aí as teorias da época, os estudiosos religiosos, ficaram sem saber o que fazer. Porque o céu sumiu. E tudo era em torno do reino dos céus. Se eu for feliz, eu vou, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles será o reino dos céus. Essa foi a lição de Jesus. Mas o entendimento dos cristãos é o seguinte, ó, você vai aqui para o céu, aqui primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, a casa de Deus. Você não vai, não. Mas como o céu foi deslocado, o céu sumiu e as teorias, então, foram desbancadas. E se o céu está para cima, o inferno está para onde? Está para baixo, né? Está para baixo. Só que a Terra é redonda. E aí o céu está onde? Dentro da Terra? O inferno está dentro da Terra? Perceberam como a lógica começou a funcionar diferente? As religiões se emudeceram, mas em 1857, uma doutrina salvou o universo, né? Entre aspas, daqueles que estavam aqui na Terra. Surgiu o Espiritismo. Por quê? Olha só, o Espiritismo vem resolvê-la, essa questão das religiões, né? Vem resolvê-la, demonstrando o verdadeiro destino do homem. Primeiro, a doutrina do Espírito explica o seguinte: o homem tem uma estrutura de um corpo e de um espírito. Certo? O corpo é o envoltório da parte espiritual. E provou também, nos trouxe a doutrina espírita, que existem 2 mundos. O mundo material, onde nós encarnados vivemos, e o mundo espiritual, onde nós, espíritos desencarnados, vivemos. E aí já muda completamente a visão. Porque antes a gente só considerava o mundo material. E agora a doutrina espírita nos demonstra a existência do mundo espiritual. E diz o seguinte, olha só. No item 6 aqui do livro O Céu e o Inferno, do capítulo 3, Kardec traz o seguinte: os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidão para tudo conhecerem e para progredirem
em virtude do seu livre-arbítrio. Pelo progresso, adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, consequentemente, novos gozos desconhecidos dos espíritos inferiores. Ou seja, aqui também está na questão 132, 133 do Livro dos Espíritos. Kardec já tinha comentado os espíritos sobre isso também. Nós nascemos, nós espíritos, somos criados simples e ignorantes. E estamos destinados a chegar à perfeição. Mas, nessa caminhada, nós utilizamos uma ferramenta importantíssima, que é exclusiva do reino nominal e angelical. O reino mineral, vegetal e animal não tem condições, eles não usam essa ferramenta, que é o tal do livre-arbítrio. E aí, Kardec diz o seguinte, continua: a felicidade está na razão direta do progresso realizado, do adiantamento intelectual e moral. Ora, bem-aventurados ou felizes os pobres de espíritos, porque vão chegar no reino dos céus. Para eu chegar, eu vou ser criado simples e ignorante para chegar à perfeição. Para eu chegar à perfeição, eu uso o meu livre-arbítrio. O meu livre-arbítrio eu uso para quê? Para eu me desenvolver moral e intelectualmente. Se eu vou me desenvolver moral e intelectualmente, eu vou chegar então a um progresso, vou realizar um progresso. E aí eu serei feliz. E com isso, a doutrina espírita começa a abrir um novo horizonte para nós que estávamos perdidos. Porque quando o céu foi deslocado, saiu do seu lugar, a gente não sabia para onde ir. Eu quero ir para o céu, mas aqui não tem mais céu. Para onde que eu vou? Onde que eu vou, né? Como diz o mineirinho. Onde que eu vou agora? O que eu vou fazer se não tem mais céu? Ou se eu não sei onde é que está o céu? Aí a doutrina espírita vem trazer essa informação para a gente. E complementa Kardec. A suprema felicidade só é compartilhada pelos espíritos perfeitos, ou por outra, pelos espíritos puros, que não a conseguem senão depois de haverem progredido em inteligência e moralidade. Então, a suprema felicidade está vinculada ao progresso moral e intelectual. A suprema felicidade. E isso só pode ocorrer com espíritos puros, que só pode ser compartilhada a suprema felicidade por espíritos puros, por espíritos perfeitos. Então, se nós somos simples e ignorantes e devemos chegar à perfeição, então nós vamos ser felizes um dia. Ou supremamente feliz, né? Ou no seu grau máximo de felicidade, através do nosso desenvolvimento moral e intelectual, mas para isso precisamos usar do nosso livre-arbítrio. Mas como é que eu sei que eu vou chegar lá como é que eu sei que eu vou ser o Espírito perfeito? Aí, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina espírita, os Espíritos nos ensinam que há 5 categorias de mundos habitados. Os mundos primitivos, reservados às primeiras encarnações do homem, os mundos de expiações e provas, onde o mal sobrepõe-se ao bem. Depois você passa para o mundo de regeneração, que é a aurora da felicidade. Ou seja, você já não tem mais ali expiações, só tem provas. Depois você passa para mundos felizes e ditosos, onde o bem sobrepõe-se ao mal. E depois você chega nos mundos celestes ou divinos, onde só habitam espíritos puros, local da suprema felicidade. Então eu tenho que deixar de ser simples e ignorante, usar o meu livre-arbítrio, progredir moral e intelectualmente para chegar no mundo celeste ou divino e ser um espírito puro. A doutrina espírita nos salvou, porque a gente estava sem norte. Quando a ciência veio e desbancou tudo que tinha antes, negócio de 3 céus, 7 céus, 9 céus, 12 céus, não tem mais isso.
dos céus é onde habita a felicidade, né? Jesus falou lá, ó, você chegar no reino dos céus, você vai ser bem-aventurado os que chegam no reino dos céus. Então você está vinculando. E se a suprema felicidade está lá no reino celeste divino, eu tenho que progredir para chegar lá. Aí eu vou estar no reino dos céus. Aí voltou a fazer sentido o ensinamento de Jesus. Porque ele tinha perdido toda a sua lógica. Mas agora, com a doutrina espírita, mudou. A gente, opa, agora eu sei para onde eu vou. Agora eu posso mudar. Ajustar, né? E no item 8 do capítulo 3 do Céu e Inferno, Kardec entra no cerne da questão. O cerne da questão. Ele diz o seguinte, ó. A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. No progresso intelectual, ao progresso intelectual, pela atividade obrigatória do trabalho. Ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. Então nós somos criados simples e ignorantes, temos que chegar à perfeição, certo? Mas para chegar à perfeição nós precisamos encarnar e reencarnar. A encarnação é necessária para se desenvolver o aprimoramento, para se aprimorar moral e intelectualmente. É necessário. Então a gente precisa se desenvolver. Precisa desenvolver. E para isso nós precisamos reencarnar. Se a gente não reencarnar, a gente não vai progredir. E com isso, a gente não vai chegar à perfeição. Mas ele diz o seguinte aqui, ó. Olha só, hein? Ao progresso intelectual, nós vamos progredir intelectualmente através da atividade obrigatória do trabalho. Se eu estou lá na minha casinha branca, lá na serra, né? Naquele paraíso, eu vou trabalhar? Vou. Eu vou manter a casa, né, arrumada, eu vou, né, fazer minhas plantações para eu comer, vou limpar, vou dar ajeitada na casa, vou capinar ali, eu vou dar uma pintada, vou fazer alguma coisa, eu vou dar uma ajeitada na casa, então eu vou estar trabalhando. Intelectualmente, eu vou estar me desenvolvendo. Uma parte do desenvolvimento vai estar ocorrendo. Porém, a outra parte, que é o desenvolvimento moral, diz Kardec aqui no item 8 do capítulo 3 do Céu e Inferno. Ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. E aí ele, para arrematar, diz: a vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. Ou seja, para a gente se desenvolver moralmente, nós temos que conviver uns com os outros. Desenvolver qualidades boas e desenvolver qualidades más. Quando você vai depender de cada um de nós do que a gente realizar. E é um processo natural desenvolver más qualidades também. Porque nós somos egoístas, nós somos orgulhosos e crescemos, evoluímos como no início simples e ignorante, buscando se proteger, se acomodar, segurança, e isso nos fez ser egoístas, buscar se apresentar melhor, ser orgulhoso, achar que é melhor que o outro, num processo de progresso do espírito. Agora nós temos que mudar essa rotina, deixar, e aí como a gente desenvolveu muito orgulho, muito egoísmo, a gente quis automaticamente desenvolveu más qualidades. A maldade, né? Porque quando você é orgulhoso e egoísta principalmente, você acaba desenvolvendo a maldade. A violência, para tomar a terra do outro, para tomar o bem do outro, né? A avareza, a má fé, a hipocrisia. Então essas são más qualidades. Agora como é que eu faço
para transformar as más qualidades em boas qualidades. Porque se eu quero ser feliz, eu tenho que me tornar espírito perfeito. Para eu me tornar um espírito perfeito, eu não posso ter más qualidades. Eu tenho que ter boas qualidades. Ok? Como é que eu vou transformar as más qualidades em boas qualidades? E chegar ao reino dos céus. Aí eu vou lembrar de outra situação do jogo do tênis com o frescobol, né, Zé? Zé conhece essa aí. O tênis, quem joga tênis aqui já jogou e joga tênis aqui? Ninguém? Ah, bacana. O jogo de tênis tem 2 jogadores, né? Do lado do outro, quando é de simples, não é isso? Cada um tem a sua raquete e uma bolinha vai para lá e para cá, certo? O jogador joga de cá, joga a bola para lá, no campo do outro, tem que quicar no campo do outro e o outro tem que rebater para quicar no seu campo e você está jogando para lá e jogando para cá. Mas como eu tenho que jogar a bola para lá para ele não conseguir devolver no meu campo, eu tenho que encontrar os pontos fracos daquele meu adversário que está do outro lado, tem que descobrir os pontos fortes também, para eu não jogar a bola. Se ele é bom na direita, eu vou jogar onde? Na esquerda. Se ele é bom na esquerda, eu vou jogar na... Porque eu tenho que achar o ponto fraco dele. Porque eu vou jogar a bola para lá e eu quero que ele não me devolva a bola. Porque aí, no final, eu fazendo isso muitas vezes, no final, eu ganho, tem sempre um vencedor, e ele perde. Então, no final do jogo, tem um ganhador e um perdedor. No jogo de tênis, não é isso? É a lógica. E o frescobol? O frescobol, vocês conhecem o frescobol, não? É aquele jogo de tênis na beira da praia, que fica batendo para lá e para cá, né? E aí, o que acontece? São 2 jogadores, 2 raquetes e uma bolinha. E qual é o objetivo do jogo de frescobol, do tênis de praia? Não deixar a bola cair. Se eu não posso deixar a bola cair, eu tenho que estudar os pontos fracos e os pontos fortes daquela pessoa que está jogando comigo, mas em vez de jogar no ponto fraco dele, como eu faço no tênis, eu jogo no ponto forte. Porque eu quero que ele me devolva a bola, e eu vou devolver a bola para ele vai me devolver a bola, e porque se a bola cair, quem perde? Os 2. E isso é que Kardec nos traz aqui. A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito, ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. Se no meu relacionamento com o meu próximo, seja em casa com a minha família, seja no centro espírita com o meu colega da reunião mediúnica, da evangelização, do grupo do estudo sistematizado, do grupo de paz. Se eu estou jogando tênis com ele, a relação vai minar. Agora, se eu jogar frescobol, a relação vai evoluir. Então, as más qualidades que a gente desenvolve na nossa relação do dia a dia, a gente vai buscar transformar ela em boas qualidades. E quais são as boas qualidades? Vamos lá. Bondade, doçura, benevolência, caridade, humildade, sinceridade, franqueza, lealdade. Tudo isso são boas qualidades. No nosso relacionamento com o próximo, a gente joga tênis ou joga frescobol. Depende do nosso livre-arbítrio. Mas se eu jogar tênis com eles, más qualidades. Se eu jogar frescobol, boas qualidades. E aí Kardec nos traz o seguinte: tudo o que constitui o homem de bem ou o perverso tem por móvel, por alvo, por estímulo, as relações do homem com os seus semelhantes. Tudo tem a relação dos homens com os seus semelhantes. E vocês, nesse desenvolvimento moral,
menores, que não é só, não precisa responder não, tá, gente? Só para refletir. Vai coçar a língua para falar, mas não. Não precisa responder não. Vocês estão jogando tênis ou frescobol? É só para refletir. Quando eu falo jogar tênis, viu, gente? É o jogo, não é eu jogar tirar o tênis do pé e jogar lá no marido, na esposa, não, viu? Por favor. Kardec complementa, para o homem que vivesse, para o homem que vivesse isolado na casinha, lá em cima da serra, não haveria vícios nem virtudes. Preservando-se do mal pelo isolamento, o bem de si mesmo se anularia. Então ele não ia progredir. É uma conta matemática, né, Zé? Você que é professor de matemática, é uma conta matemática. Se eu não vou me relacionar com o outro para não fazer o mal, eu vou fazer o bem para quem? Se eu não vou fazer o bem para ninguém, eu estou fazendo bem para mim mesmo, e eu estou fazendo o mal para mim mesmo, ou bem para mim mesmo, vai anular um com o outro. Perceberam? E agora eu vou pedir permissão para vocês para ler a segunda parte da mensagem de Emmanuel. Lá do livro Justiça Divina. Que ele diz o seguinte: no entanto, é no trato da luta que as forças se erijam e as qualidades se aperfeiçoam. É no trato da luta, é na convivência diária que você vai desenvolvendo muitas vezes más qualidades. Mas essas más qualidades, elas vão se ajustando e se tornando boas. No entanto, é no trato da luta, é no dia a dia, né, que as forças se erijam e as qualidades se aperfeiçoam. As qualidades más vão se tornando boas. Continua Emmanuel. Considerando-se que o mal é a experiência inferior nos quadros da experiência mais nobre, é nos serviços do amparo mútuo e da tolerância recíproca que havemos de transformá-lo em bem duradouro. Então aqui Emmanuel nos dá duas ferramentas, duas dicas importantes para tornar as más qualidades em boas qualidades. E as duas são amparo mútuo e tolerância recíproca. Ó, jogar frescobol, tolerância recíproca. E amparo mútuo. Essas são as duas qualidades que nós precisamos, essas duas ferramentas que a gente precisa para transformar as qualidades más em boas. E aí eu lembrei da história de uma jovem que queria, que ela não estava muito bem com a sogra dela, sabe? Era exceção, viu, isso aí, na regra não. Aqui no André Luiz acho que não tem essa possibilidade. Não. Mas existia uma jovem que tinha um problema com a sogra no relacionamento. E ela, cada dia que passava, tinha mais dificuldades de se relacionar com a sua sogra. E um dia ela ficou assim, não aguentava mais, ela subiu, disse que tinha um sábio que vivia nas montanhas. Aí ela foi lá e buscou esse sábio. E explicou a história para o sábio. Sabe? O seguinte, mestre, eu não aguento mais conviver com a minha sogra. Eu não suporto mais. E eu preciso dar um jeito nisso. Não, minha filha, que isso? Tenha paciência. Não, já tentei de tudo. Você tem certeza do que você quer fazer? Tenho sim. Eu quero acabar com isso. Tá bom. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou lhe dar aqui uma receita. Um pozinho de um vidro. E a senhora vai levar esse pozinho. Todos os dias, a senhora vai botar um pouquinho desse pozinho na xícara de café da sua sogra. Todos os dias. E que aí, daqui a uns 6 meses, ele vai fazer o efeito que você quer. E a sua sogra você não vai ter mais problema com ela. Ela vai deixar de existir. Tem certeza? Posso fazer isso? É garantido? É garantido. Mas tem um detalhe que eu vou lhe pedir. Diga, eu faço qualquer coisa para resolver logo essa situação. Pois é, para ninguém desconfiar de você,
você tem que passar, a partir de hoje, a tratar sua sogra muito bem. Se você tratá-la bem, ninguém vai desconfiar de você quando ela vier a falecer. Pode deixar comigo, pode deixar. E aí, ela voltou para casa, todo dia fazia o café, já fazia o café da sogra e servia o café para a sogra. A sogra começou desconfiando, que negócio é esse aqui, né? E ela botava o pozinho lá, e a sogra comia e tal, servia. E aí ela foi, né, tratando bem a sogra, fazia as coisas para ela, ajudava daqui, arrumar coisa aqui. A sogra começou a achar bom aquele negócio ali, começou a tratar ela bem também. Aí uma tratava outra bem, outra tratava outra bem. A coisa foi evoluindo, foi melhorando. 3 meses depois, ela botando pozinho, 3 meses depois ela falou assim, cara, minha sogra é maravilhosa. Que isso, ela é muito boa comigo, eu tenho prazer de fazer as coisas para ela. Ela não pode morrer não. Aí, né, no meio do caminho correu, foi lá no sábado, me ajude. O que foi, minha sogra? Olha, eu não posso, minha sogra vai morrer, eu não posso, ela não pode morrer, ela é muito boa, ela é muito legal comigo. Depois que eu passei a tratar bem, ela passou a me tratar muito bem, e a gente hoje tem uma amizade muito boa, muito forte. Eu não quero que ela morra de jeito nenhum. Aí o sábio chegou para mim, pois é, eu sabia disso. Aquele pozinho que eu lhe dei é só um pozinho, não tem efeito nenhum. O efeito da mudança da relação de vocês estava dentro de vocês mesmos. Você tinha que mudar o seu jeito de ser e ela mudar o jeito de ser dela. Só que ninguém cedia. Quando uma cedeu, a outra cedeu também. E aí a boa convivência surgiu. Ela, você tem certeza? Ela não vai morrer? Não, pode jogar o pozinho fora. Se quiser continuar botando o pozinho, pode colocar. Não vai ter efeito nenhum. Ai, graças a Deus. Voltou para casa. Então aí está o segredo das boas relações. Ela deixou de jogar tênis para jogar frescobol com a sogra dela. E a relação, então, passou a ser positiva. Aí diz aqui Kardec, desculpa, é Emmanuel, né? Na segunda parte da mensagem. Livres estamos interligados perante a lei para fazer o melhor. E escravizados aos compromissos expiatórios, estaremos acorrentados uns aos outros no instituto da reencarnação, segundo a lei, para anular o pior que já feito por nós mesmos nas existências passadas. Ninguém progride sem alguém. Ninguém progride sem alguém. E aí, na terceira parte da mensagem, Emmanuel diz o seguinte: abençoemos assim as provações que nos abençoam. É isso mesmo. Abençoemos assim as provações que nos abençoam. Trabalho é ascensão, dor é burilamento, toda adversidade avisa, todo sofrimento instrui, todo pranto lava, toda dificuldade esclarece, e toda crise seleciona. E diz Emmanuel, virtude solitária é pão na vitrine. Virtude solitária é pão na vitrine. A gente chega na padaria e olha aquele pão de doce bonito, né? Com aquela meladinho por cima, veio de coco, às vezes um creme, a gente fica olhando, meu Deus do céu. Mas ele está na vitrine, ele está matando nossa fome? Não. Virtude solitária é pão na vitrine. Casinha na montanha, viver isolado é pão na vitrine. Jogar tênis é pão na vitrine. Não vai nos levar aos mundos celestes e divinos. Não vai nos moralizar. Precisamos realizar o trabalho, provações, passar por dor, adversidade, sofrimento, pranto, dificuldade, crise. Mas o progresso vai existir porque
o amparo mútuo e a tolerância recíproca vão transformar as nossas más qualidades em boas qualidades. Chegaremos à perfeição e um dia habitaremos o reino dos céus. Que Jesus nos abençoe hoje sempre.